Capítulo 235 Seita Penas Divinas. Indelicada. Jovem mestre Tianling, o que acabamos de ouvir? Estas duas senhoras estão realmente dizendo que vão ser indelicadas conosco. Will riu com vontade, mas sua risada gradualmente ficou sinistra e uma luz fria brilhou em seus olhos. Tianling bufou e disse: se vocês duas estiverem dispostas a vir com a gente, então nós definitivamente não tornaremos as coisas difíceis para vocês. No entanto, se recusar nossa oferta, teremos que convencê-las à força, então não nos culpe por nossas ações. Tianling emitia uma poderosa aura opressiva em direção a Eziun e Xiaoninger. Eziun, ainda temos o pergaminho que Xiaoyu nos deu. Se isso não funcionar, então eu vou pará-los enquanto você foge. Xiaoninger disse a Eziun em voz baixa, enquanto seus olhos brilharam com uma tristeza tênue. Se Eziun morrer, Nili definitivamente teria o coração partido. Portanto, ela tem que garantir a segurança de Eziun. Mas se Xiaoninger de alguma forma morrer no processo, será que Nili teria o coração partido por ela? Ninger, se for para fugir, então vamos fazê-lo juntos. Se ambas conseguirmos sobreviver, espero que possamos voltar a sermos irmãs, como em nossos dias de infância. Os olhos de Eziun brilharam com uma pitada de lágrimas. E pensar que durante esta situação, a primeira reação de Ninger seria deixá-la fugir primeiro. Xiaoninger olhou para Eziun enquanto as memórias do passado giravam em sua cabeça. Antigamente as duas eram tão próximas quanto irmãs. Mas por certas razões, as duas cresceram cada vez mais distantes. Quando ela ouviu as palavras de Eziun, o coração de Xiaoninger doeu e ela se manteve em silêncio. No entanto, ela já tinha aprovado o pedido de Eziun. Vocês terminaram sua discussão. Não temos muita paciência para esperar. Will latiu com uma expressão ameaçadora. Ele temia que Nili aparecesse novamente. O grupo lentamente cercou Eziun e Xiaoninger. Embora pudessem sentir a aura assustadora de Tianling oprimindo-os, Eziun e Xiaoninger ainda pareciam estar muito calmas. As duas eram mulheres orgulhosas e tinham passado por todo o tipo de situações desde que eram jovens. Xiaoninger viu quando eles lentamente se aproximarem. Ela mostrou um sorriso escuro e frio ao Will, Tianling e o resto. Ela tirou o pergaminho de ouro que Xiaoyu lhes tinha dado, e segurou-o na sua frente. Você sabe o que é isso? Xiaoninger friamente estalou. As palmas das mãos foram encharcadas de suor. Se Xiaoyu tivesse lhes mostrado um item inútil, elas com certeza estariam em apuros. Você pensou que seria capaz de lidar com todos nós com apenas um rolo de papel. Will soltou uma gargalhada. Estas duas senhoras da raça humana foram muito bobas. Como Will estava rindo, Tianling bateu na cabeça de Will e o riso parou. Tolo vergonhoso, dê uma olhada no que faz. Tianling xingou em voz solene. Com as palavras de Tianling, Will estava atordoado por um momento, em seguida, tomou um olhar mais atento ao item nas mãos de Xiaoninger. Seu rosto mudou imediatamente e os olhos retrataram um profundo medo quando ele engoliu um bocado de saliva. Em sua mente, ele começou a praguejar Yan até a morte. Se apenas Yan não provocasse tantos problemas. Respeitosas senhoras, se vocês tivessem nos mostrado isso antes não teríamos ousado ofendê-las como tal. Eu represento a minha família e expresso as nossas mais sinceras desculpas.
Se não for suficiente, estou plenamente disposto a oferecer a minha cabeça para procurar o seu perdão. Tianling abaixou a cabeça, sua arrogância anterior se foi sem deixar um traço, substituída por uma expressão de puro medo e respeito. Will também abaixou a cabeça ao recordar uma lenda aterrorizante. Um calafrio desceu por sua espinha dorsal. 10 anos atrás, uma família poderosa no reino inferior ofendeu alguém com um pergaminho de ouro em suas mãos. Toda a família foi exterminada, sem um único sobrevivente. Disse que havia servos do mestre do reino do submundo entre os peritos enviados para exterminar a família. 3 anos atrás, outro jovem deu um blefe com um rolo de ouro e sua família também foi aniquilada sem quaisquer sobreviventes. Desde então, o padrão sobre o pergaminho de ouro foi escrito em livros didáticos, a ser memorizada por todos, de cada família. Ninguém queria ter sua família destruída. Depois disso, aquele pergaminho de ouro não apareceu. No entanto, eles nunca esperavam que isso se mostrasse novamente nas mãos de Eziun e Xiaoninger. Embora Tianling e o resto fossem geralmente muito arrogantes, eles ainda entendiam que havia algumas pessoas no reino do submundo que eles nunca deveriam ofender. Especialmente aqueles que estavam perto do mestre do submundo. Tianling e Will baixaram a cabeça, enquanto os outros ficaram muito assustados. Ninguém se atreveu a falar uma palavra. Como eles recordaram o significado por trás desse pergaminho de ouro, eles entenderam que mesmo um erro um pouco descuidado poderia trazer destruição completa sobre a sua família. Xiaoninger e Eziun ficaram atordoadas. Elas nunca imaginaram que o pergaminho de ouro em suas mãos teria tanta influência a ponto de deixar Tianling, Will e o restante em total submissão. As duas trocaram um olhar. Ambas eram extremamente espertas e inteligentes, mas como elas puderam não perceber que Xiaoyu definitivamente tinha escondido tais origens chocantes? Quem quer que ele fosse, o seu passado era algo que nem mesmo Tianling e os outros poderiam facilmente ofender. Deu fora. Não queremos vê-lo novamente. Xiaoninger friamente olhou para eles. Tianling e Will ambos se entreolharam. Eles nunca pensaram que Eziun e Xiaoninger iriam deixá-los ir tão facilmente. Portanto, eles rapidamente saíram. Em um instante, Tianling e Will tinham desaparecido na floresta distante. Jovem mestre Tianling, eu ainda sinto que este assunto é um pouco suspeito. Poderiam estas duas meninas usarem uma farsa para nos assustar? Will disse com as sobrancelhas franzidas. Tianling olhou para Will e friamente disse, então, você quer voltar? Usar um pergaminho falso teria sua família exterminada. Quem mais se atreveria a fazê-lo? Mesmo que seja uma farsa, eles só poderiam aceitar. Felizmente não ofendemos muito aquelas duas meninas, caso contrário, elas realmente poderiam ter convocado uma crise sobre a sua família. Quem poderiam ser essas duas meninas? Ele perguntou. Quando viram Tianling e Will desaparecer na floresta, Eziun e Xiaoninger soltaram suspiros pesados de alívio. As duas se entreolharam e sorriram de aliviadas de sua carga. Anteriormente, se não fosse pelo pergaminho de ouro de Xiaoyu, a situação poderia ter ficado perigosa. Depois de experimentar o perigo em conjunto, a parede entre Eziun e Xiaoninger tornou-se mais rasa, não mais tão profundo como era antes. Gaudemus, graus e graus. As duas não podiam deixar de olhar na direção do túmulo enquanto se perguntavam como Nili e Xiaoyu estavam atualmente se saindo.
Dentro do túmulo, Nili e Xiaoyu sentaram-se na costa, tendo uma conversa. Seus corpos inteiros ainda estavam encharcados. Nili removeu suas roupas rapidamente enquanto vestia um novo conjunto. Você não vai se trocar? Nili perguntou curioso a Xiaoyu. Embora Nili estava mudando suas roupas, Xiaoyu virou a cabeça. Ele respondeu a Nili, de costas para ele enquanto o vapor branco levantou-se de seu corpo. Suas roupas secaram rapidamente, eu não preciso me trocar agora. Esse cara era realmente estranho. Ele é geralmente tão misofóbico, mas agora ele não está disposto a trocar suas roupas sujas. Pode ser que ele não tenha mais peças de roupa em seu anel interespacial. No entanto, Nili não podia ser incomodado por essas pequenas coisas. Xiaoyu lembrou o quão facilmente Nili tinha conseguido quebrar os padrões de inscrição na porta do antigo túmulo. A compreensão de padrões de inscrição de Nili deveria ter chegado a um grau surpreendente. Ouvi dizer que o mestre do submundo está recrutando discípulos, especialmente as gerações de jovens talentosos. Se eles forem excepcionalmente extraordinários, eles podem até mesmo ser enviados para um lugar chamado Seita Penas Divinas para cultivar. Gostaria de saber se o irmão Nili está interessado. Xiaoyu disse enquanto levemente sorria. Seita Penas Divinas. Com as palavras de Xiaoyu, uma luz de reconhecimento de repente atravessou os olhos de Nili. Ela era poderosa no reino das ruínas dracônicas. Na verdade, as pessoas deste mundo já sabiam como chegar às reino das ruínas dracônicas e já fizeram as ligações com as pessoas daquele lado. Mesmo dentro das ruínas dracônicas, a seita Penas Divinas era considerada uma seita extremamente poderosa. Nili afundou-se ainda mais em suas memórias. Falando nisso, ele próprio tinha se envolvido um pouco com o mestre da seita Penas Divinas. Ele momentaneamente se perguntou qual é a situação atual na seita Penas Divinas. No continente divino, ranks lendários e semideuses já poderiam ser considerados existências poderosas. No entanto, nesse domínio, os especialistas eram divididos em mais 5 reinos. Destino Celestial, Estrela Celestial, Eixo Celestial, Dao do Dragão e Guerreiro Ancestral. Cada reino também era subdividido em reinos menores. Deuses espirituais do reino do submundo eram equivalentes a 1 graus destino, 2 graus destinos, ou mesmo 3 graus destinos dos rank destino celestial desse mundo. Irmão Nili sabe sobre a seita Penas Divinas. Vendo a estranha reação de Nili, as sobrancelhas de Xiaoyu ligeiramente contrairão. Eu não. Ah, que tipo de pessoas está na seita Penas Divinas? Agora que ele sabia que o mestre do submundo poderia entrar em contato com a seita Penas Divinas, Nili estava extremamente chocado. Olhando para Nili, Xiaoyu suspirou de alívio em seu coração. Seria estranho se Nili soubesse da existência da seita, uma vez que é uma seita poderosa que pertence a um mundo totalmente diferente. Xiaoyu suspirou, independentemente de que tipo de gente está nessa seita, você só tem que saber que ela existe e que é uma seita incrível. Mesmo deuses espirituais só são consideradas comuns em uma seita tão grande e poderosa como essa. Oh! Então eu realmente tenho que dar uma olhada. Nili fingiu estar muito interessado. Se ele conseguisse se tornar o discípulo do mestre do submundo, ele pode capaz de entrar na seita Penas Divinas do reino das ruínas dracônicas. Isso seria certamente o acesso fácil e rápido.
Xiaoyu orgulhosamente disse, na verdade, as pessoas ali se referem ao nosso mundo como o mundo minúsculo. É simplesmente incomparável com o mundo no reino das ruínas dracônicas. No mundo da seita Penas Divinas, há inúmeras outras famílias e especialistas supremos. Os recursos que cultivam lá também são incomparáveis ao nosso pequeno mundo. O coração de Nili tremeu ligeiramente. Parece que Xiaoyu foi para o reino das ruínas dracônicas antes. Na verdade, em comparação com o grande reino das ruínas dracônicas, o continente divino era simplesmente pequeno demais. Ele se perguntou que tipo de posição o mestre do reino do submundo tem na seita Penas Divinas e que relação Xiaoyu tem com o mestre do reino do submundo. Então, você está interessado em se tornar o discípulo do mestre do submundo? Xiaoyu sorriu quando ele perguntou Nili. Nili ponderou por um tempo e levemente disse, eu vou olhar a situação primeiro, e depois pensarei sobre isso. Com as palavras de Nili, Xiaoyu disse em um tom irritado, você tem alguma ideia de quantas pessoas querem se tornar discípulos do mestre do reino do submundo? O que isso tem a ver comigo? Nili olhou para Xiaoyu. Xiaoyu estava sem palavras.